Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach e terapeuta e nesse vídeo eu quero falar sobre TDAH versus relacionamento. Isso mesmo, o porquê muitas vezes a sua dificuldade em se relacionar tem a ver com esse transtorno. E se você gostou do tema, venha comigo, assista esse vídeo até o final. Não se esqueça de dar um like para o YouTube entender que esse conteúdo foi importante para você. Curta, compartilhe com os amigos e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Bom, Simone, eu me interessei pelo assunto e sobre o que você vai falar. Eu vou começar dizendo que o relacionamento entre duas pessoas já é difícil, porque você tem que se entender e entender o outro, né? Mas o relacionamento com pessoas com TDAH, ele se torna um pouco mais difícil. Se o parceiro não entender o que é o transtorno, não entender esses momentos de impulsividade que o seu parceiro ou a sua parceira tem e que muitas vezes não é para ofender, não é para magoar, esse relacionamento ele acaba não durando por muito tempo. E esse TDAH ele acaba pulando de relacionamento em relacionamento. Então nós costumamos dizer que existe sim essa dificuldade em sustentar esse relacionamento por muito tempo, né? Então é muito importante que você, TDAH, sente com o seu parceiro, com a sua parceira e que você fale sobre o assunto. Não basta você entender o que se passa com você. O seu parceiro, a sua parceira precisa compreender o que é o transtorno, precisa entender que em alguns momentos você vai ter sim essa impulsividade onde você acaba dizendo o que você nem queria dizer. Então você não pensou para falar e você acabou dizendo coisas que acabou magoando o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa e depois você acaba se arrependendo, mas já foi, mas você já fez. Então você já fez, tomou atitudes que deixou a pessoa magoada, que deixou a pessoa triste, mas não, você não teve a intenção de fazer aquilo. Você não planejou magoar a pessoa, mas quando você viu, você já fez, você já disse. E aí ficou aquele clima chato. E se a pessoa que está com você, ela não tem o entendimento do que é o transtorno, o seu relacionamento não dura. Porque numa discussão, você, com essa dificuldade, a frustração, na discussão você sempre vai querer ter a razão. Então você é tido sempre como aquela pessoa, você é a dona da verdade, né? E isso não é legal, porque essas discussões acabam desgastando o seu relacionamento. E são devidas a essas discussões que esse relacionamento termina. E aí você vai para um outro relacionamento e você não fala sobre o assunto. E você não, às vezes por medo, por vergonha, né? Medo às vezes da pessoa não te entender, não te compreender. Então você acaba não se expondo para a pessoa. Mas não, é muito importante que você sente com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa e que você fale sobre o assunto. Quando eu estou pesquisando as coisas para o canal, eu vejo um vídeo interessante que eu quero falar sobre ele, né, sobre esse assunto, eu automaticamente eu já salvo e já envio para o meu marido, porque eu entendo que é importante que ele saiba sobre o assunto. É importante que ele entenda que muitas vezes, não sou só a chata, que muitas vezes eu falei aquilo sem pensar, que muitas vezes eu fiz sem pensar e acabou deixando a pessoa magoada ou triste. Então,
Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com meu marido porque nós conversamos sobre o assunto. Então, é isso que é necessário que aconteça para que você tenha um relacionamento saudável, apesar do TDAH. Simone, como eu faço para falar sobre o TDAH com meu namorado, com a minha namorada, com meu esposo, com a minha esposa? É muito simples, gente. Conversar sobre o TDAH não deve ser um tabu para vocês. E vocês vão conversar sobre o assunto como qualquer outro. Primeiro você pergunta: você sabe o que é? O que você sabe? Ouça da pessoa o que ela compreende, o que ela entende sobre o TDAH. Porque muitas vezes existem mitos, né? E muitas vezes a pessoa ouviu falar coisas que realmente não são verdades. Então é importante, primeiramente, você perguntar para a pessoa o que ela sabe. Ouvir dessa pessoa o que ela sabe sobre o TDAH. E depois você falar sobre o TDAH. Mas para que você fale, é muito importante que você pesquise sobre. Para você se autoconhecer, para você se autorregular, né? Depois do meu diagnóstico, que eu fui entender muitas coisas, eu consigo me autorregular. Então, muitas vezes na hora de falar alto, eu já não preciso mais que a pessoa fique o tempo todo, fala baixo, minha mãe gosta de falar baixo, então às vezes eu tô contando alguma coisa, eu acabo me excedendo, mas eu já consigo ter essa autorregulação, esse autocontrole na hora de falar, na hora de gesticular, por exemplo, eu tô aqui, minha mãozinha, ó, tá aqui minha mãozinha, eu tô tentando manter a minha mão mais calma, ao invés de ficar aqui gesticulando como normalmente eu faria. Então, tudo é questão de autoconhecimento, de autorregulação, né? De autocontrole, de treino. Então, hoje eu treino em ouvir mais do que falar. Porque como terapeuta, eu preciso ouvir. Isso eu precisei treinar. Essa habilidade de ouvir mais do que falar mais, eu precisei treinar. Então, sente com o seu parceiro, com a sua parceira. Ouça o que ela tem a dizer, o que ela conhece sobre, e você pesquise sobre para sentar com ela e poder dizer, né? Olha, é isso é verdade, isso não é verdade. Vamos assistir juntos. É legal quando você assiste um vídeo de uma profissional, né, falando sobre o assunto e você se identifica com aquilo. E aí você vai pontuando com o seu parceiro, com a sua parceira. Olha, tá vendo? Lembra aquele dia que eu falei tal coisa ou que eu fiz tal coisa? Tem a ver com isso, tem a ver com essa impulsividade. Tem a ver com esse pensamento acelerado e que muitas vezes nós não temos o controle e que a gente acaba dizendo sem pensar, acaba magoando, acaba ofendendo, mas eu não tive essa premeditação de fazer, né? É muito mais fácil para o parceiro te entender quando ele conhece sobre o assunto. E você vai ver que o seu relacionamento vai melhorar muito depois dessa conversa. Então é importante que você não tenha vergonha. Esse é o primeiro passo. Não ter vergonha de ser TDAH, de ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos adultos e muitas crianças, né, têm só o TDAH, que a gente fala, só o déficit de atenção. Outros, muito mais a hiperatividade. E assim como eu, muitos também têm o combinado, que é o déficit de atenção e a hiperatividade. Quando se fala em déficit de atenção, eu sempre digo nos vídeos, e os profissionais falam muito e batem nessa tecla, que o déficit de atenção é uma nomenclatura um tanto que errada para nós, porque nós temos sim atenção, mas nós temos atenção do que nos chama a atenção. Então, quando eu quero aprender algo, eu vou ficar muito mais focada,
né? Eu vou prender muito mais atenção quando eu me sinto atraída por aquela conversa, aquele conteúdo, aquela matéria, né? Então é muito mais interessante eu ficar focada em uma coisa que está me chamando a atenção do que eu ter que fazer algo que não chama a minha atenção e aquilo realmente eu vou ter aquele déficit de atenção com aquela atividade em específico, porque ela não me traz nenhum prazer imediato. Então é muito normal quando o seu parceiro queixa-se que você não dá atenção. Por quê? Porque o seu pensamento está tão acelerado que você está preocupado que você tem que fazer um relatório, que tem documentação para entregar e você acaba ouvindo, mas não prestando atenção, a atenção necessária que aquela pessoa necessita. Então, é muito comum as pessoas que se relacionam com TDAH falar, mas ela não liga para mim, ela não me dá atenção, ela não presta atenção no que eu digo. É normal que isso aconteça. Como é normal em uma discussão o TDAH se exaltar por conta da impulsividade, né? Acabar dizendo coisas que ela não queria dizer, coisas que magoam o parceiro, mas quando ela viu, ela já falou, né? Por isso é a grande importância de sentar e falar sobre o assunto. E esse tema, gente, eu ficaria horas e horas falando sobre, mas o mais importante que eu queria trazer para vocês sobre esse assunto é que é primordial que vocês sentem com seus parceiros, que vocês assistam um vídeo juntos, que vocês, quando for ao psiquiatra, quando for no neuro, ouça com atenção o que esse especialista vai dizer. Só assim você vai entender o que se passa com o seu parceiro, com a sua parceira. Você, TDAH, não tenha vergonha do seu transtorno. Não é motivo para você se envergonhar. Ser TDAH não é motivo. Você sabe o quanto você é capaz. Você sabe o quanto você luta para se autorregular, para se autoentender. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de falar, olha, eu tenho dificuldade na minha autorregulação. Eu tenho dificuldade com a impulsividade. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me compreenda. Uma situação muito difícil para quem é TDAH, principalmente quando vocês já são casados, é a questão do gasto, os pequenos gastos, essa impulsividade com pequenas compras, são motivos para briga. E aí vocês têm que encontrar juntos estratégias para que você tenha essa autorregulação. O mais importante é você entender que você tem essa dificuldade e que você é compulsiva para gastos e que você precisa da ajuda do seu parceiro. Porque senão fica na situação o seu parceiro te cobrando, o seu parceiro brigando com você porque você gastou demais, porque você não pensou, porque estourou o cartão. Mas se ele não entende que você tem essa dificuldade de autorregulação, e se vocês não sentam para conversar e encontrarem juntos estratégias para lidar com isso, vira uma bola de neve. E o casamento acaba. O relacionamento acaba. Então veja, tem a questão da impulsividade para falar, para agir, tem a impulsividade com as pequenas compras, tem a compulsividade, né? A compulsão alimentar. E que se você não pedir ajuda, fica muito difícil para você. TDAH
enfrentar sozinhas essas dificuldades do relacionamento, que são sintomas do seu transtorno e que atrapalham diretamente esse relacionamento. Por isso a importância de sentar sempre, de conversar sempre. Não é depois eu converso, que também é um dos sintomas da procrastinação, né? Ah, depois eu falo sobre. Não, é falar agora. Eu estou com um problema agora, então eu vou falar agora. Nós vamos sentar, nós vamos conversar sobre. Eu preciso que você me entenda. Eu preciso que você entenda que eu não planejei fazer isso, mas aconteceu. E eu preciso de ajuda, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da ajuda de um profissional. E não ter vergonha de procurar esse profissional, de procurar o seu parceiro e a sua parceira e falar sobre o assunto. A maneira mais fácil de você manter a saúde do seu relacionamento é conversando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo curto. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre TDAH e relacionamento, mas eu gostaria de trazer esse vídeo simples, curto, para ajudar você a melhorar o seu relacionamento e fazer com que o seu parceiro e a sua parceira compreenda as situações, não te cobre tanto e você fique menos frustrada. Um abraço grande, fiquem com Deus e não se esqueça, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a ter mais qualidade de vida e melhorar o seu relacionamento.